Olá, sou Débora Fontes, neuropsicopedagoga. Estou aqui para falar um pouquinho de Piaget e das provas piagetianas. Vamos lá? O suíço Jean Piaget é um dos maiores gênios da psicopedagogia. Um teste para conhecer melhor o desenvolvimento intelectual da pessoa, um dos maiores pensadores do século XX, criador de teorias sobre o desenvolvimento cognitivo do ser humano. Ele criou um teste para conhecer a dinâmica, conhecer o desenvolvimento de cada um nas suas etapas. E a teoria prática do desenvolvimento, da aprendizagem. É um dos gênios da educação e conseguiu trazer para o neuropsicopedagogo, para o psicopedagogo, práticas e na sua caixa EOCA, contra as provas piagetianas, ele vem para nos ajudar a compreender melhor as etapas da criança. Tem correntes contra o pensamento do Piaget, mas na maioria, nós psicopedagogos trabalhamos junto aos pensamentos e aos trabalhos de Jean Piaget. As pessoas que estudam psicopedagogia e a neuropsicopedagogia e embasamento dessas áreas é de Jean Piaget. O bacana é que ele estudou os filhos que ele tem. Então, ele fez um laboratório na casa dele e trabalhou as 3 fases, né, de cada idade dos filhos. Então, ele botou em prática todo o seu conteúdo de pesquisa e essas pesquisas foram em cima dos próprios filhos. Olha que legal! Olha que bacana, embora nós psicopedagogos, nós não trabalhamos com a nossa própria família, nós trabalhamos com as crianças das escolas, na nossa sociedade, porém, nós não fazemos os testes com os nossos filhos. Por quê? Porque a gente vai estar criando, nós iremos estar, porque o médico, na verdade, o médico não trata a sua própria família, não faz a operação na sua própria família. Tem casos que sim, porém não é bom. Se você tem um amigo, uma colega de trabalho que que você confia, então, tranquilo, você passa essa atividade e faz a troca, né? Você trabalha com alguns parentes dos seus colegas trabalham com o seu, para poder exatamente não haver a influência familiar, deixar a criança à vontade. E bacana, como foi que Jean Piaget observou os seus filhos? Ele observou o primeiro, fez aqueles testes, aí foi passando o segundo, fez os mesmos testes na outra idade, pelas fases. Então, ele passou por todas as fases e observou que toda criança de 6 anos faziam aqueles mesmos testes e eles repetiam como fazer ou como responder. E na outra idade a mesma coisa, e na outra. Então, eles foram crescendo e ele foi criando atividades, provas que chama provas piagetianas, exatamente que o menino de 6 anos continuava fazendo aquela atividade. O de 16 que passou para 17, o outro que cresceu. Foram anos de pesquisas, né? E aí ele percebeu que todos daquela idade faziam e respondiam as mesmas etapas, passavam pelas mesmas etapas. Curiosidade bem bacana para a gente perceber as nossas crianças. E daí em diante, todas as crianças daquela idade, ela tem o desenvolvimento intelectual da idade de 6, da idade de 8, de 7, 8 e assim sucessivamente. Dizer o quê? As características que ele observava na sua idade cognitiva. Os pais e professores às vezes não conseguem compreender que cada fase tem a sua especificidade e cada um trabalha da sua maneira. Isso é muito importante. O que é que essa capacidade cognitiva tem a ver com as etapas escolares? Cada criança tem a sua habilidade cognitiva desenvolvida. Aí os professores, e cada um de uma sala, você sabe que você tem 30 alunos, cada um tem a sua história, cada um tem um projeto de vida que já traz consigo de casa. Toda criança chega com seu, não vou te falar, vem com seus copos cheios de água e você
deixa ele com um copo de água cheio, porque você apresenta mais atividade, apresenta conteúdos para que ela desenvolva cada vez mais. Então, o professor deve compreender as etapas da criança e entendê-las para poder não deixar, não perdê-la pelo caminho. Poxa, onde eu perdi minha criança? Às vezes é porque você ultrapassa ou não avança. Então, o professor ele tem que ter aquele, sabe, estalo, dizer assim, poxa, aquele aluno é desse jeito. O professor conhece todos os alunos da sala, mas se ele é um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, melhor ainda, porque a psicopedagogia e a psicologia se juntaram exatamente para trabalhar esse raciocínio lógico e incentivar cada vez mais os alunos a desenvolver, a trabalhar as tarefas, né? Então, vale que nós temos que ter essa visão, esse olhar de águia para as nossas crianças. Não se perderem no caminho. Cada um tem uma maturidade cognitiva e você vai descobrir através dos testes piagetianos. Por isso, chamamos os colegas na clínica para trabalhar cada etapa da criança. Então, se você recebe uma queixa da direção da escola, que é a professora que trouxe para a direção e a direção trouxe para a clínica neuropsicopedagógica, você aí começa a investigação, começa a anamnese, começa a trabalhar com os pais, começa a dar confiança àquela criança para que ela dê o retorno e confie em você. Isso é o principal, é ter confiança, dar confiança a ele. O cognitivo é exatamente o que ela pensa, como ela age, como ela está na maturidade, se ela está de acordo com aquelas atividades, se é acordo, idade, série, como ela pensa, como ela raciocina, se está de acordo à idade, série, se está na idade, a maturidade, em todas as fases, né, da criança. O raciocínio, como é que está o cérebro dela, se está alcançando a linguagem própria de cada idade, né? Você vê, eu tenho com o neto agora, o Ítalo, ele tem toda a fase do desenvolvimento dele, desde bebê até agora que está com 8 meses, é impressionante. Tudo bem que todos os netos eu também observei. Marina está com 13 anos, João está com 8, hoje em 2024, Gabriela está com 8, Nino está com 9. Então, as fases de cada um, ela tem que ser respeitada dentro do espaço delas, da aprendizagem. Então, cada um aprende de sua forma, da sua maneira, e a gente tem que respeitar cada tempo, cada instante de cada um. São pessoas individuais, únicas no universo. Assim são nossos alunos, assim é seu filho, é seu neto, é seu irmão, que você está ali convivendo e aí fazendo com que aconteça a realidade do aprendizado, do cognitivo. Um exemplo claro é a matemática. Então, tem coisas que ele descobriu, Jean Piaget, na matemática, que a criança de 5 anos aprende, criança de 7 aprende, 8, 9, 10, cada um aprende a etapa da matemática. Então, nós trabalhei aqui com eles na época da pandemia, com os números até 10, depois até 20, e eles mesmos foram subindo até 50, 60, porque os maiores ajudavam os menores, porque nós estávamos todos juntos aqui. Marina, João, Gabi, Nino. Então, eu aproveitei a pandemia para trabalhar com eles nessa fase maravilhosa e eu alcancei, assim, dentro das minhas pesquisas, além de ficar entusiasmada, eu percebi como um ajudava o outro quando jogava a tarefa, seja na parte de artes, da culinária, da matemática, do português, da literatura. E ele sabe, cada um teve a sua fase, cada um desenvolveu e foi lindo perceber um ajudando o outro. Eu vou passar aqui algumas provas piagetianas para vocês entenderem, vocês alunos aí da nossa faculdade de aula, porque nós temos aula presencial, uma em aula
no YouTube, aí ó, coloque a like, se inscreva no canal para a gente continuar com mais atividades, com mais palestras, com mais aulas em EAD, nessa parte semipresencial. Isso que eu estou trazendo aqui agora, passando, colocando aqui, mostro são avaliações operatórias. Observação de comprimento. Piaget diz que o ser humano passa por fases. São características dessa fase, cada idade. Então, essa prova da massinha, você coloca a massinha, aplica com ele, dá, ele brinca com um pouquinho da massinha, depois você enrola as mesmas massinhas, né? E aí você usa o mesmo tamanho. Mais uma você, ó, abre mais e a outra você deixa menor. Aí ele vai ficar compreendendo. As outras duas você pode pegar o barbante ou a própria massinha e você coloca dessa forma, uma maior e outra toda enroladinha, embora as duas são iguais. Ele vai perceber ou não, e aí é que você vai estar estudando o comportamento e você vai estar observando como ele, a fase em que ele está. Vejamos as crianças que estão na fase operatória concreta. E ainda não consegue ter o raciocínio lógico bem resolvido. O raciocínio lógico. Você faz uma pergunta observando a criança. Qual é o maior? Daí, vendo, ela vai dizer que é o primeiro. E você perguntando qual é o maior, na primeira figura, ela vai dizer o primeiro é o maior. E embaixo, nessa segunda etapa, que eu encolhi o barbante ou a massinha, ela também vai falar, o maior é o de cá. O visual dela não acompanha. Por isso que ela fala que os dois ou são iguais, ou o pequeno é o de baixo e o maior é o que está em cima. Então, aí tudo é observação. Quando você faz esse teste, você vai observar que aquela criança, ela vai ter problema de linguagem, ela ainda não tem um letramento. Ela está precisando de desenvolver essa fase do entendimento da quantidade. Então, na parte linguística, ela vai estar tendo dificuldades. Aí você diz, já sei, ela está em dificuldade nesse setor, então vamos botar ela para trabalhar mais a parte da linguagem, da interpretação, dependendo da idade, né? 6, 7, 8, 9, 10, dependendo da série. Então, os problemas de aprendizagem em cima dessas provas do português, no entendimento da matemática, que assim, é crucial. A matemática, ela é muito forte em todas as idades, inclusive tem pessoas adultas que não sabem ler e escrever, mas na matemática elas são precisas. Principalmente no EJA, a gente encontra muito isso. Mas nas fases da idade, de acordo, idade série, aí você vai estudar para saber onde ele está perdido para ajudar. Por isso que essas fases do Piaget, ela explica o sucesso ou insucesso de cada criança, de cada parte escolar, né? Essa parte de aprendizagem escolar. Teoria, epistemologia genética. Vou apresentar agora uma outra que é prova de superfície. Colocamos 2 papéis verdes, ou você pode também fazer com cartolina verde, pode fazer com EVA, e aí você vai fazer os seus testes, porque a caixa piagetiana você pode construir, fazer sua maleta para poder arrumar. Inclusive, observar como é que a criança, você pode dar para ela, qual é o teste que você quer hoje. Aí dá a caixa para ela, vai desmontar toda, perguntar o que é isso, o que é aquilo. Você vai observar se ela é organizada. Depois que terminar, se ela guarda, você não vai pedir. Se ela não guardar, você aí vai solicitar ela que vamos colocar onde nós pegamos e arrumar. Então, isso tudo faz parte, você está observando tudo, se ela é organizada, se ela não é organizada, você já olhou o caderno dela, o livro dela, já fez os testes do que gosta, do que não gosta na casa, do que gosta, do que não gosta na escola. Daí, você vai analisando 45 minutos cada teste, não esqueçam disso. E outra, você não vai fazer o tratamento. Você vai observar e encaminhar o psicólogo. Mas vamos continuar com a nossa provinha, nosso teste piagetiano. Nessa prova da fazendinha, da casa, você coloca 2, tá vendo aí? Coloca 2 em
um espaço bem pequeno, então, onde é que tem mais grama verde, aí você vai perguntando, aí você vai pegar 4 bolinhas ou 4 quadradinhos, vai colocar no campo dessa tabela verde, né, que chama fazenda. Aí ela vai falar qual é o espaço maior. Depois você vai pegar esses mesmos 4, você vai subdividir. Aí vai perguntar a ela onde é que tem mais. E aí você vai observando como ela está pensando em relação a esse teste. Daí você tira suas conclusões. Aí você vai mudando a configuração. Cada vez que você vai mudando, vai perguntando, ela vai respondendo. Ela vai muito pelo visual. Então, quando a criança não tem a maturidade suficiente, ela não consegue definir o que está acontecendo. Naquele momento ela fala, ela vê que aquele mesmo material, ela está espalhado pela coisa, mas ela não consegue dizer se é mais ou se é menor, se é maior ou se é menor. Normal, até 6 anos, ela entender que tem uma coisa maior ou menor. Então, aí você vai observar o intelecto dela e como ela está sendo, né, como é que ela enxerga, como é o desenvolvimento dela. Cada fase, a gente representa os conhecimentos. A fase que a criança está pronta para aprender a ler e escrever é 6 anos. No meu caso aqui, com 5 anos, João já estava lendo praticamente tudo, mas só com bastão. Na cursiva, ele teve dificuldade, porque, na verdade, eu estava com tanta pressa de ver o desenvolvimento deles, que trabalhei só as bastões. E no bastão, ele escrevia, papai escrevia e lia logo. E no cursivo, ele se prendeu um pouquinho mais, que aos 6 anos, ele aí, na escola, da tia Lúcia, ele veio desenvolver a cursiva. Daí que ele veio compreender a leitura cursiva. Mas antes ele só lia em bastão ou nos livros, que ele lê o livro muito bem, pega qualquer livro para ler, aos 5 anos. E hoje, aos 6 anos, ele já entendeu tudo na escola com New Délia, e hoje em dia está em Portugal, jogando duro lá em Portugal, fazendo as atividades, as escolas, sabe, cativando todo mundo. Um menino com 8 anos que já lê e interpreta, faz a letramento. É muito difícil, mas vocês vão conhecer ele. Uma hora dessa ele vai estar aqui no Brasil, a gente vai fazer uma live e você vai ver. Agora não esqueça, hein, de estar dando like aí pra mim, para poder vocês gostar, fazer com que o YouTube entenda que as nossas atividades, nossas aulas, que elas são joinha e que a gente pode passar para outros. Continuando os testes, a criança, aos 6 anos, ela tem que ter a formação técnica, prática, para compreender que pode passar para outra fase, do 6 para o 7, do 7 para o 8, e avançando cada etapa a partir de que você observa nas provas piagetianas. Agora vamos ver aí a prova da massinha, a conservação. Aí vem a conservação de massa. Esse você pode fazer em casa, com massinha. Coloca 2 cores de massinha, como você está vendo aí na foto. Apresenta para a criança, bota 3 modalidades com a massinha. Aí pergunta para ela, qual que tem mais? Como são 2? Ela vai falar que tem a mesma quantidade. Se você fizer um rolê ou uma pizza e observar se ele tá vendo na aparência. Porque você vai botar uma bolinha de massa e é mesmo tanto da massa, você vai achatar, aí você vai estar observando o que é que ela fala. Mais massa naquela do que na outra. Mas se ela fala, a massa no início tinha o mesmo tamanho. E na hora que ela viu eu dividindo, ela vai dizer, não, é a mesma massa, porém subdividida. Ou então ela vai falar, é a mesma massa, o mesmo tanto, mas você fez o multiplicar. Você não pensa que o menino não vai falar isso pra você, não, que tem uns caras que falam, viu? Então você tem que estar observando, esse menino tá assim, pronto para alfabetização, se ele tem 6 anos e tem esse pensamento. Assim é o da água, também você vai botar dois garrafinhas de água e 2 vasilhinhas menores que aquela água dali. Então, você vai poder fazer o teste da água também e observar em que ponto ela está. Então, se você pega para o menino de 14, com o menino vamos descendo, né, de 10, uma coisa você vai fazer com ele, você pega uma nota de 5 reais e as moedas de 1 real. Ela vai escolher a que tem maior.
parte, você vai ficar perguntando qual que tem maior. Aí ela vai falar que ela vai querer, claro, escolher a das moedas. E, na verdade, o 5 e o 5 é iguais. Então, se ela 6 anos, ela não vai compreender isso. Ela vai querer maior parte, que são as moedas. Que o outro é uma nota só. Mas um menino de 7 anos, de 8, 9, 10, 11, se ele estiver com essa mesma perspectiva, você vai dizer, nossa, tenho que consertar isso aqui. Alguma coisa está dando errada. Então, é isso. Para isso servem os testes. Para isso, o psicopedagogo e o neuropsicopedagogo, ele tem que ficar atento para poder salvar e transformar aquele casulo em uma linda borboleta. Lembrar que cada fase ela vai ser adquirida gradualmente. Você não pode estar exigindo demais da criança. Você deixa ela. Por isso que você não pode estar incentivando. Não, aqui tem mais. Ensinar ela. Só aqui tem mais isso aqui. Não, deixa ela entender. É igual a Torre Rosa. Quando ela monta a Torre Rosa, e se ela monta a primeira vez não quer montar mais, deixa lá, porque ela compreendeu que é peso, medida, e que ela ela não vai falar peso, medida, mas ela vai entender que existe uma coluna vertebral, uma coluna, ela vai se conectar com a sua coluna vertebral intelectualmente, tá? Quando ela monta. Como eu falei anteriormente, da conservação dos líquidos, foi a parte que eu estava falando sobre colocar os copos e a quantidade de água. Você entendeu que cada prova tem uma característica específica. Tem que observar as respostas das idades. Se você for estar trabalhando, se você está trabalhando com crianças até 15, 16 anos, aí você vai ver como ela está desenvolvendo, como ela tem a parte cognitiva trabalhada. Tanto quadradinha como redonda, que você pode fazer em duas cores. Você monta, o que está passando aqui? Você monta as peças na mesma quantidade e pergunta a ela se os dois blocos estão iguais. Ela vai dizer sim. Aí você pega, afasta a parte de baixo. Aí ela vai dizer, a menor parte é a de cima, a azul, e a maior é a vermelha. E na verdade são os mesmos. Então aí você vai observar. Eu modifico as bolinhas no de baixo para ela se espalhar, para se parecer maior. Ela vai dizer que era o de baixo. Então ela não está preparada. Ela precisa amadurecer um pouco mais para poder estar no nível da aprendizagem. Embora ela está aprendendo a vida inteira, viu? Ela aprende da hora que nasce o visual com os pais, né? Por exemplo, o Ítalo com 7 meses, antes ele ficava assim, ó. O que nós fazíamos na mesa no almoço, ele ficava. Hoje ele já senta na cadeirinha dele, se acha, almoça, come comidinha feita pela mamãe, claro, tudo dentro da idade, que ela tem todo um planejamento, mas as verduras, as frutas, tudo que ele tem provado, alimentado, tá mostrando, sabe, ele come mesmo e desengasga um pouquinho, volta, ele mesmo que desengasga, é incrível. E é assim, satisfatório ver o crescimento intelectual dessa criança de 8 meses de idade. O nosso papel está sempre estimulando. Mas se você vê que tem alguma coisa errada pela idade da criança, aí você encaminha para o profissional, que é o psicólogo. Então, Arte na TV fica por aqui e bom trabalho. Sábado teremos provas presencial na nossa clínica, no Instituto Educacional Social de Portão. Até lá, de você mostrar coisas diferentes, texturas, todo o material que nós temos na clínica, né, nas provas, nos números, das letras, das atividades que você vai mostrar a ela. Você tem dois, tá vendo? E aí você vai colocar um na frente do outro. Claro que esse tem que ser dois desse. Para você mostrar, você vai arrumar, ele vai dizer como, ele vai fazer igual e vai falar da importância, de como ele compreendeu o que cor foi. Você vai ver se ele botou as peças certas, as peças erradas, a cor diferente. Então, tudo isso você vai estar observando, né, como é que ele vai trabalhar as provas piagetianas. Tchau. Temos
que compreender a criança do jeito que ela é e respeitá-la para que ela possa ser cidadão de bem. Tchau. Que ela seja cidadã de bem, livre, com pensamentos, raciocínio, bem para cada idade. Tchau.